Oi, tudo bem? Eu falei que eu voltaria mais rápido, né? Então hoje eu vou responder uma pergunta que sempre aparece aqui no YouTube e eu também recebo ela por e-mail bastante. Eu sempre tô lendo os e-mails, as mensagens, eu sempre respondo e eu vou deixar aqui um vídeo organizado porque eu acho que ele pode ser útil pra muita gente, que é: qual é a diferença entre a costura francesa e a costura inglesa? Quem me mandou essa pergunta foi a Cris Teixeira. Obrigada, Cris. E assim, só pra quem não sabe do que eu tô falando, costura francesa e costura inglesa são duas costuras de acabamento embutido, aonde você deixa a sua peça limpa por dentro. Então na hora que você olha a peça por dentro, não tem linha, não tem fiapo, não tem nada. Consequentemente, dá a ideia de uma costura mais refinada, mais sofisticada. Por que eu tô falando isso? Porque no geral, assim, na indústria, na produção de larga escala, no geral, eles não fazem isso. É muito mais rápido e ágil para uma fábrica passar a costura reta e depois a overlock nas peças do que fazer uma costura que toma um pouquinho mais de tempo, que a gente tem que cortar o tecido e às vezes passar para outro lado, enfim. São costuras que tomam um pouquinho mais de tempo, mas dão um resultado muito mais bonito. Então sempre dão essa cara mais sofisticada para as peças. Às vezes você pega uma roupa de um ateliê um pouquinho menorzinho, que tem mais tempo de fazer as peças, que faz as coisas com um pouquinho mais de cuidado, e aí você consegue ver sim um acabamento embutido. Mas no geral, nas lojas populares, de grandes coleções, assim, de muito volume de roupa, dificilmente a gente encontra. Não é impossível, mas não é comum ter. Porque, como eu falei, a costura, por ser embutida, ela toma um pouquinho mais de tempo para ser feita. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado nela, tá? Mas é isso, é uma costura embutida que dá sempre um ar refinado para sua peça. Então nesse cenário a gente tem a costura francesa e a costura inglesa e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, costura francesa. A costura francesa ela é uma costura que por dentro da peça fica uma rebarbinha de tecido, vamos assim dizer. Eu separei algumas peças aqui que eu fiz com costura francesa porque eu faço muito, quase tudo que eu costuro eu faço com costura francesa. Eu separei as peças para mostrar para vocês. Essa camiseta aqui, ela é bem antiguinha, tem foto dela lá no blog, tem bastante tempo que eu fiz e ela tem costura francesa aqui, dá pra ver? Então quando eu abro essa camiseta por dentro e todas as outras que eu tenho, a gente sempre vai ver uma peça com acabamento embutido, porque eu decido fazer a costura francesa nas blusas. Outra peça também, uma saia, tem foto dela lá no blog também, uma saia de tule, ó. Dá pra ver aqui, ó. Isso aqui é o acabamento da costura francesa. E uma pergunta que sempre vem junto com essa, né, de o que é costura francesa e o que é costura inglesa é: aonde é que eu posso usar a costura francesa? Basicamente, você pode utilizá-la em qualquer coisa que você queira, no geral, porque é uma decisão sua definir qual acabamento que você vai colocar na peça que você está fazendo, seja roupa, acessório, seja o que for, um urso, um boneco, qualquer coisa, você decide o acabamento que você quer dar. Então, a costura francesa, eu acho ela muito ágil, então eu sempre uso em blusa, em lateral de saia, às vezes eu faço até a cava da blusa, sabia? Eu costuro ela bem fininha por fora, meio centímetro, depois jogo pra dentro, passo no ferro, costuro em 1 centímetro, fica bem bonitinho. Só que tem que ter um pouquinho mais de paciência, de cuidado, porque é tudo curvo, né, quando a gente tá fechando a peça por dentro já com a primeira costura. Confundi vocês? Espero que não. Então dá pra fazer também aqui na cava. Quem viu aqui no canal um vídeo do vestidinho infantil, eu fiz costura embutida. Lá na calça de bebê eu também coloquei costura embutida. Então a gente pode colocar a costura francesa em qualquer lugar que você queira, basicamente, porque ela fica muito próxima do processo de costura normal, porque é uma costura reta pra cá, depois outra costura reta e ela dá o acabamento. Daqui a pouco eu vou falar de como é que vocês fazem, tá? Então eu consigo colocar a costura francesa em quase tudo. Aonde é que eu não coloco? Quando eu vou colocar um zíper, por exemplo. Se eu vou colocar um zíper em cima de um lugar, eu não vejo por que fazer uma costura embutida, porque o zíper já vai embutir o tecido. Então é um momento em que eu acho que eu não preciso colocar. Outro momento também que eu não costumo fazer costura francesa é quando o tecido é muito grosso. Por exemplo, tô fazendo uma peça com uma lã bem grossa, uma sarja bem dura e quero que a costura fique mais limpa, eu nunca faço a costura francesa, porque aquele pedaço de tecido interno fica muito grosso, porque o tecido já é grosso, aí dobra uma vez, dobra de novo, ele fica bem grosso por dentro, aí eu acho que não fica legal. Mas assim, isso é só uma opinião minha, baseada nas minhas experiências, não é uma verdade absoluta e você pode testar fazendo tecido grosso, ver como é que fica. De repente, pro que você quer fazer, funciona, massa, segue em frente. Mas para as coisas que eu fiz não ficaram muito legais.
Agora, pra tecido fino, fica, ó, massa. Eu fiz essa blusa aqui há um tempo, tem vídeo com ela aqui no canal, tem foto lá no blog também. Ela tá com costura embutida. Ela tá com costura embutida e isso aqui é um chiffon. Ele é bem fininho, ele é bem lisinho e funciona super bem. A minha dica maior pra quem tá trabalhando com um tecido assim como esse, um chiffon, é sempre usar um ponto pequenininho. 1.2, 2,5 vai ficar legal, porque tecidos muito finos e muito moles e pontos grandes sempre tem uma chance imensa de franzir. Então vai no tecido fino, vai no ponto pequeno, agulha fininha também, que basicamente não vai ter erro. Bom, costura inglesa. Eu não achei nenhuma peça que eu fiz recentemente com costura inglesa. Tô desesperada aqui pensando. E eu faço porque eu uso muito. Mas até eu editar esse vídeo eu vou procurar algumas coisas e coloco na tela pra vocês verem, ok? Então a costura inglesa, ela tem essa outra aparência que está aparecendo na tela. E ela fica muito parecida com aquela costura que a gente tem no lateral da calça jeans. Sabe quando você olha a calça jeans, tem aquela costura com duas linhas paralelas, aquela costura, aquele pesponto paralelo? Ela fica muito parecida. Só que o que acontece? Diferente da costura francesa, que deixa esse retalho por dentro, a inglesa fica limpa por dentro, não fica nada. Não fica nada por dentro e por fora ela fica rebatida com dois pespontos. Eu amo essa costura, eu acho ela maravilhosa, de verdade, acho ela maravilhosa. Só não faço tanto porque a francesa eu acho muito mais rápido. Eu costuro de um lado, costuro do outro, acabou. A costura inglesa a gente tem que costurar, cortar, passar. Eu passo no ferro e depois costurar. Então ela toma um segundo mais de tempo. Então eu acabo fazendo a outra porque se eu tô na pressa ou se eu só quero terminar rápido, a francesa é mais rápida. Então a costura inglesa ela é ótima, principalmente quando, ó, atenção, hein? Quando você não vai colocar forro numa peça. Então se você não vai forrar, se não dá pra forrar, ou se você mora num lugar muito quente e não quer colocar um forro na peça, e você também não queria nem fazer essa costura com esse acabamentinho, né, por dentro, a costura inglesa, meu bem, vai resolver todos os seus problemas. Por quê? Você costura, rebate a costura por fora, usa a linha da mesma cor do tecido e por dentro vai ficar maravilhoso. Outra coisa, outra situação que você também pode usar bastante costura inglesa, que é a rebatida. Pra fechar a perna de calça, para fazer bolsa. Às vezes você quer fazer aquelas ecobags bem grandonas de lona, por exemplo, de sarja, que é um tecido mais encorpado e não quer colocar forro, porque, enfim, sei lá, não precisa, é um brinde, sei lá o que é. Você pode fazer a costura embutida, ela vai ficar limpinha por dentro e por fora. Então dá uma aparência bonita pra peça, porque na hora que você olha por dentro, não vai ter linha, não vai ter fiapo, não vai ter nada. Mas, voltando, aonde é que não fica boa colocar a costura inglesa? Tá, isso aqui também é baseado nas minhas vivências, não é uma verdade absoluta, ok? Aonde não funciona? Tecidos muito finos. Eu mostrei aqui nessa blusa, que é muito levinha, muito fininha, não funciona. Não é que não funciona, não fica bom. Por quê? Qual que é o processo dela? A gente costura, corta um lado, pega o lado não cortado, dobra e pesponta. Quando o tecido é muito mole, se ele não tem memória, ou seja, se é aquele tecido que você passa no ferro e ele não fixa, ele vai dar trabalho para fazer o pesponto. Então, nesse caso, a francesa é muito mais ágil, dá um resultado bom. É por isso que eu falei e falo sempre que a gente tem que decidir o acabamento que a gente vai dar antes de começar a costurar. Eu não posso cortar a minha peça e sentar na máquina e falar vou fazer costura inglesa ou costura francesa? Eu vou colocar o viés? Não, a gente tem que decidir antes, porque na hora do corte você vai ter que colocar a marca de costura correta, que é o próximo tópico que eu vou falar, pra dar esse acabamento. Então a gente define o que a gente vai fazer, corta o tecido, senta na máquina e aí tem um resultado bom, tá? Então, geralmente, em tecidos muito fininhos, muito lisinhos, a costura inglesa que é rebatida não fica legal. Outro tecido que também não fica bom de jeito nenhum é tecido com lantejola. Ou tecido com, por exemplo, de pelo, sabe aqueles imitação de pelo, de cobra, de não sei o que? Quando você dobra pra rebater, geralmente não fica legal. Mas assim, isso como eu falei, né? Isso tá baseado nas minhas experiências, nas coisas que eu fiz e eu falei, ficou cagado, não gostei, vou refazer. Porque talvez você faça e fique bom. Então teste, tá? Não leve o que eu tô falando como verdade absoluta, não. É mais uma experiência. Pra fechar o vídeo, eu quero dar a informação mais importante de todas, que eu comecei a falar um segundo atrás,
que é o seguinte: a costura francesa, ela consome 1,5 cm de margem e a costura inglesa 2 centímetros de margem de costura. A gente não pode pegar uma peça que tem a margem de costura de 1 centímetro, analisa, 1 centímetro de margem, e fazer uma costura de 2. Por quê? Imagina que é uma roupa justa no corpo, assim, certinha. Se o centímetro é só 1 de costura e você usa 2, ele vai encolher a sua peça, vai ficar menor do que o que deveria, e quando você for vestir vai ficar super apertada. Então não funciona, você tem que definir isso antes. Então na hora do corte, se o seu molde, por exemplo, não tem margem de costura nenhuma e você vai ter que adicionar, você fala, vou colocar 2 porque aqui eu quero dar a costura inglesa. Vou dar 1,5 porque eu vou fazer a costura francesa. Vou dar 1 porque eu vou fazer costura normal. Vou dar meio porque eu vou fazer overlock. Você que vai definir o tanto que você vai deixar de margem de costura conforme o acabamento que você quer dar. É uma programação. Não adianta sentar na máquina de qualquer jeito, querendo fazer qualquer coisa e depois chorar porque a peça ficou ruim. É tudo uma programação e uma organização, tá? Não tô dando bronca não. Ou tô, sei lá. Mas é que assim, isso é muito importante, porque senão você estraga um tecido, desperdiça uma coisa e vai ter um resultado diferente do que o que você imagina. Outra coisa, aqui no canal tem um vídeo muito bom ensinando a fazer a costura inglesa. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem nunca assistiu. Eu fiz um tutorial super claro e objetivo de como fazer a costura embutida. Fica muito bom. Aí, da costura francesa, no vestidinho infantil eu coloquei a costura francesa, na calça infantil eu coloquei a costura francesa, e o primeiro vídeo do canal é o vídeo onde eu ensinei a fazer a costura francesa, mas é o pior vídeo ever desse planeta. Aquele vídeo é horroroso e eu vou regravá-lo. Então, talvez semana que vem eu faça um tutorial mostrando como fazer a costura francesa de uma forma muito simples e também como fazer uma peça em 3 segundos com um acabamento ótimo. Tá? Então eu vou regravar aquele primeiro vídeo. Volta aqui pra assistir. Mas quem tiver dúvida, assista o vídeo da costura inglesa que vocês vão entender o processo de costura, de passar, de dobrar, porque aí dá pra enxergar a diferença entre um e outro, ok? Mas é isso, deu pra entender? São duas costuras embutidas, as duas vão permitir com que sua peça fique bem limpa, não fique sujeira, não fique fiapo, não fique nada. As duas são feitas com a máquina reta e o ponto reto, então não precisa de muita coisa pra fazer. Só que é importante programar essa costura antes de cortar a peça, para que você deixe a margem de costura adequada em cada tecido, né, em cada lado, para você aplicar essa margem de costura, aplicar essa costura embutida, senão a sua peça pode ficar menor. E ninguém quer, né, que a peça fique pequena e você não use e dê aquela peça linda para uma pessoa que você queria que fosse você, não fosse outra pessoa, tá? Então é isso. Cris, eu espero que eu tenha te respondido, eu espero que eu não tenha falado muito, deixado a informação confusa, é que eu fico lembrando de coisas e vou falando. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar dúvida, deixa aqui embaixo que eu tô sempre acompanhando. Inscrevam-se no canal, sugiram o canal para os seus amigos. E quero deixar uma lição de casa, é muito importante já, para todo mundo que tiver curiosidades. Vão agora no armário de qualquer homem que tenha uma camisa que preste, uma camisa, não camiseta, camisa mesmo. Desvirem essa camisa do avesso. Nela vocês vão encontrar costura francesa e costura inglesa. Observem, desvirem as roupas e olhem, tá bom? É isso, um beijo, tchau!